Vamos começar o programa falando do Cruzeiro. Rafa Nobre, diz pra gente quais são as quentes do Cabuloso nesta terça, Xará. Fala, Xará, mais uma vez boa tarde pra você, pra Dília, Leão e o Samuca também conectado com a gente aqui no Tempo Esportes, claro, o torcedor também mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado pela audiência e o carinho também com todos nós aqui. Pois é, o Cruzeiro mais uma vez, Xará, treinando em 2 períodos, hoje pra praticamente encerrar essa semana aí de 2 períodos, afinal de contas, amanhã, treinamento só pela manhã, na quinta-feira, aí já o jogo treino contra o Itabirito também pela manhã, depois os jogadores ganham folga na sexta e aí voltam a treinar sábado e domingo também pela manhã. Então, essa onda aí de dois períodos de treinamento, ela se encerra hoje. Semana passada foi muito forte, né? 4 dias de treinamentos em 2 períodos, dos 5 da semana, né? Então, o Cruzeiro, essa semana também mais 2 para dar uma folga, já que na próxima semana, na quarta-feira seguinte, dia 24, o Cruzeiro estreia contra o Vila Nova em Nova Lima, 7h da noite, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro dando largada à temporada 2024. E aí, o Cruzeiro que treinou pela manhã, amanhã a gente sabe também que o Cruzeiro vai anunciar mais 2 jogadores, vai apresentar mais 2 jogadores, o Zé Ivaldo, que estava já no Cruzeiro treinando desde o ano passado, ele e o Dineno vão falar com a imprensa. Semana passada a gente lembra que outros 4 jogadores também falaram, o Cruzeiro fechando essa lista de 6 jogadores, os que contratou para 2024, para conversar com a gente, claro, também apresentar o torcedor cruzeirense, o Rafa Silva, o Romero, o Veron e o Léo Aragão. Eles falaram na semana passada, então para completar esses 6 faltava ainda o Zé Ivaldo e o Dineno, e eles vão falar amanhã a partir de 1h. A gente já acompanha lá na Toca da Raposa 2 e aí, claro, se acompanha também todos os detalhes no nosso portal, nosso site, também nas nossas redes sociais, tudo que o Cruzeiro trouxer de novidade também de lá a gente apresenta também. E aí o Cruzeiro confirmou também uma situação que a gente já comentava na última semana, a situação do zagueiro o Everton, o jovem zagueiro revelado pelo Cruzeiro, até teve uma passagem no profissional ainda com o Felipe Conceição, e aí ele fez alguns jogos com o profissional, depois acabou perdendo espaço, voltou para a base e aí não teve mais oportunidade com os profissionais. Ele foi mesmo emprestado para o Atlético, que vai disputar o Campeonato Mineiro esse ano pelo Atlético, e aí fica até o fim do Campeonato Mineiro, e aí tem até a possibilidade de uma renovação de empréstimo, mas a princípio ele fica para disputar esse Campeonato Mineiro. Não teria muitas oportunidades com o Larcamon, e aí ganha uma chance para, quem sabe, ter essa oportunidade aí de disputar o Campeonato Mineiro. Bom pro garoto também, né, Lelão? A gente viu um pouquinho dele, do que ele fez ainda com o Felipe Conceição, mas é legal para ele, depois de um período, ter voltado para a base, amadurecer um pouquinho, ele ter essa oportunidade, quem sabe, disputar o Campeonato Mineiro, ter essa chance aí, né, Lelão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Mas essa passagem do Felipe Conceição foi 3 anos atrás, cara. Quer dizer, o Everton, ele ali em 2021 era uma promessa, era um jogador de seleção brasileira de categoria de base e foi ficando para trás. Enquanto isso, vários cabeças de bagres aí receberam oportunidades para jogar no profissional do Cruzeiro. O camarada aqui em Minas Gerais, ele aparece bem, ele jogou bem. Acho que o jogo contra o Uberlândia, né, que foi talvez o que eu me lembre assim, a primeira partida daquele Campeonato Mineiro. Aí o cara joga bem, nunca mais volta a ser relacionado. Sabe, é um medo de colocar a base aqui. Quando o camarada tem uma oportunidade e vai bem, ele precisa ter sequência, e não teve. Agora, vamos ver como ele vai estar lá no Atlético. O Atlético que vem motivado, né? Tem feito bons campeonatos regionais. Ano passado ficou na semifinal, e ano passado subiu para a 3ª divisão. Quer dizer, tomara que o Atlético, pelas informações, né, dê a ele condição para trabalhar, e vamos poder acompanhá-lo de perto, né, Rafa? É isso, vamos poder acompanhar de perto, e é bom também, né, de a gente ver que o Everton, ele que teve essa passagem, saber que ele teve passagem nas seleções de base já Sim. É um indício de que ele pelo menos é uma boa promessa, ou que tem potencial, né?
Essa transição é sempre muito complicada. A gente costuma dizer, né, que por aqui só se o cara for fora de série, né? E fora de série você busca né, aí de, sei lá, em quantos anos aparece um fora de série. Fora de série que eu tô dizendo é aquele que pra ele não tem barreira, né? Ele tem 16, 17 anos, ele vai pro profissional e se vira e tal, e sobe, né? Logo é vendido e tudo mais. O fora de série, realmente, ele não tem dificuldade, até porque é fora de série. O restante, né, que é o que a gente chama dos jogadores medianos, que podem até chegar a ser um pouco mais que medianos, eles sofrem muito com isso, né? Igual o Lélio falou, faz um jogo bom, aí ganha de presente o não aparecer mais na equipe, né? Quais são os critérios? Ainda mais em equipes que trocam muito de treinador, né? O cara viu ele uma época, aí o outro não viu, aí chega o novo, aí também tem que começar tudo de novo. Então, eles estão sendo provados, né? Os jogadores de base, quase todos os dias. Eles têm que ser provados quase todos os dias. Aposto que o novo treinador do Cruzeiro está acompanhando, obviamente, o time sub-20, tem relatórios, tem tudo mais, né? As próprias reuniões que ele tem feito com o Paulo Autuori, mas e que ele deve ter gostado de muita gente, né? Mas o gostar de muita gente não significa o espaço que ele vai ter. Isso demanda tempo, demanda maturidade e demanda também muita vontade de um treinador que está chegando e também precisa mostrar resultado, né? Então é isso. A gente, para poder falar do Atlético também, tem uma novidade. Isso a gente trouxe aqui até em primeira mão, a questão da mudança do jogo da segunda rodada. O Cruzeiro, a princípio, tinha pedido que a ideia era mandar o jogo para Uberlândia, Parque do Sabiá, o jogo contra o Atlético, marcado para o dia 27, às 4:30 da tarde. E aí o Cruzeiro vai formalizar ainda esse pedido e tem 10 dias para poder fazer isso, mas a gente antecipa que o jogo vai acontecer na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Cruzeiro perdeu esse mando de campo ainda por conta dos incidentes no clássico do ano passado, aquele da bomba do lado, no pé praticamente do Pesolano. O pessoal ali, até esquece, né? Mas foi. Pois e aí o Cruzeiro teria que cumprir essa punição, e aí a 50 quilômetros do município Belo Horizonte. Então o Cruzeiro, a Sete Lagoas, atende esse requisito aí para punição. Então o Cruzeiro vai ainda apresentar, tem até amanhã para poder apresentar esse ofício, vai fazer isso, o jogo muda, passa a acontecer, vai acontecer na Arena do Jacaré, o jogo do dia 27, 4:30 da tarde, contra o Atlético. Uma informação que a gente já tinha adiantado por aqui, viu, Xará? Samuel tá conectado com a gente? Até te chamar, Samuca, para comentar sobre esse assunto. Bom, se o Cruzeiro se prejudicou, foi prejudicado e vai ter que jogar fora de casa, né, Samuca? Que seja fora de casa, só que o mais próximo possível de Belo Horizonte, até porque, apesar da galera ter que se deslocar para a Arena do Jacaré, pelo menos não tá tão longe daqui. Claro que a gente sempre fala, né, que o Cruzeiro, o Atlético deveriam privilegiar os torcedores que estão em Patinga, em Uberlândia, em outras regiões do estado, mas contra o tempo, né? Considerando que o Campeonato Mineiro começa logo, acho que foi a melhor solução, né, Samuca? Um abraço. É isso, Rafa. Boa tarde pro amigo ligado aí em O Tempo Esportes. É interessante porque o Cruzeiro ainda, não só o Cruzeiro, né? Todas as equipes grandes, elas vão estar em ritmo ainda de pré-temporada. Então, para você fazer um jogo em Uberlândia, me falaram até que tem questão de gramado lá em Uberlândia também. Eu não tive acesso à imagem de gramado por lá. Mas é que para você ir a Uberlândia, teria logística de voo, ir um dia antes, ficar, jogar e voltar somente no outro dia. Então, teria todo esse trajeto de avião. E para Sete Lagoas não, você, se quiser, pode ficar até na Toca da Raposa mesmo e ir no dia do jogo. Geralmente o Cruzeiro vai para Sete Lagoas na noite anterior e fica já na região, mas é uma logística muito mais simples. Pelas informações, o gramado em Sete Lagoas tá legal, então o Cruzeiro faz essa opção e, claro, eu acho que é bacana ter aí a oportunidade de encontrar o torcedor em outras cidades do interior, mas neste caso aí acho que a logística facilita por causa desse ritmo de pré-temporada que o Cruzeiro segue ainda nesse mês de janeiro.
Bom, é isso, né? Então, em breve o torcedor vai ficar antenado aí para saber a possibilidade de compra dos ingressos. Capacidade do estádio é menor, mas o Cruzeiro pelo menos jogando numa distância não tão distante assim de BH, e né? dá pra torcida aí, né? Essa presença e tudo mais. Agora, assim, eu não sei vocês, mas não sei, acho que o Rafa chegou a trabalhar na Arena do Jacaré aquele período de Copa, não, Sim, né? eu trabalhei, ano passado a gente fez Cuiabá, Cruzeiro Cuiabá lá. Mas quando deu aquela parada do Mineirão, eu fui tanto a Sete Lagoas, né? Nossa Deus. Senhora, mas tanto, né? Meio de semana, final de semana, todo dia a gente tava em Sete Lagoas, que virou tão costume pra mim que eu já achava perto. Então, assim, né, apesar até a estrada não ser muito facilitada nesse tanto, né, e o pessoal que ia pra lá abusava um pouquinho, né, ali na correria, mas virou o estádio da capital, né, na época. Então, assim, a gente é muito acostumado com o estádio de Sete Lagoas, né, e a receptividade, a cidade, todo mundo. Então, acho que é uma decisão acertada do Cruzeiro de fazer esse jogo lá assim, sem dúvida nenhuma. Aí depois não vem com aqueles negócios, porque lá aconteceu isso, lá aconteceu aquilo, não aconteceu, beleza, não tem nada disso, gente. Jogo cada dia né? Retrospecto só serve pra gente fazer matéria, o resto não serve pra nada. Não, eu acho também, Não é? Tanto time aí que se gaba de que, porque o Vitória no Barradão é invencível, não sei o quê. Não é nada disso. Perder, se bem que ano passado o Vitória nadou de braçada na Série B do Campeonato Brasileiro, igual o Cruzeiro em 2022, mas é o time tem mais que faz dessa, a diferença, não. né, Quem tá não dentro de gramado. campo. Não, lógico, a condição do gramado sim, mas não assim o estádio, a mística. Porque perdeu uma folclore do futebol, viu, Rafa Nobre? Folclore. Como existe, né? Não determina muito, nada. Termina nada. Dá pra gente fazer matéria só. Aí rende, né, Di? Pois pra gente poder falar também de Copinha, foi um dos destaques que a gente trouxe aqui também na manchete. O Cruzeiro ontem bateu a Portuguesa 1-0, jogo muito difícil. O Fernando Seabra acabou mexendo um pouquinho na equipe também, teve que mexer, cansaço, né? Pouco tempo pra descansar os garotos, e aí teve que mexer um pouquinho na equipe, mas o Cruzeiro jogou bem, muito sólido, venceu por 1-0, o gol do Arthur. No finalzinho do primeiro tempo, uma falha do goleiro Ronaldo, o bom goleiro da Lusa, mas acabou falhando, um chute até certo ponto fraco. Acho que ali ele já estava pensando na reposição de bola e aí esqueceu que tinha que agarrar a bola primeiro, e ela acabou escapando, passou aquele frango clássico, né, por debaixo das pernas, e o Cruzeiro acabou vencendo por 1-0, se classificou para as oitavas, igual a campanha de 2023, quando o Cruzeiro foi eliminado pelo Sport. O Cruzeiro agora iguala essa campanha e aí vai enfrentar o Santos. O Cruzeiro vai ter outra parada tortíssima amanhã também, às 7 ou 7:30, agora eu preciso confirmar. O jogo de amanhã? É 7 ou 7:30. Contra o Peixe? Mas enfim. Você falou 7:30 mais cedo, viu, Rafa? 7:30, né? Acho que é o jogo do Sport TV, esse jogo amanhã. Então é isso, 7:30. Obrigado, Lelhão, valeu. Isso. E aí o Cruzeiro encara o Santos amanhã também, parada tortíssima, né? E aí agora não tem mais nada fácil aí, oitavas de final, então o Cruzeiro já buscando esse bicampeonato da Copinha. A turma é muito boa, né? E a gente vê os meninos jogando, e o Seabra, como tem também a equipe na mão, também é muito legal ver o Seabra trabalhando esses garotos. A zaga, principalmente, a zaga muito forte. Muita gente fala do Dorival, fala do Joseph, do Fernando, mas a zaga é muito forte nessa Samuca, e inclusive os números mostram isso, né? Isso, e ontem foi uma partida impecável dos zagueiros. Acho que o Cruzeiro jogou muito bem, foi um grande teste, porque a Portuguesa vinha com 100% de aproveitamento na Copinha, tinha sofrido apenas um gol, e aí o Cruzeiro busca esta classificação, mas o que jogaram Pedrão, Bruno Alves no primeiro tempo e Kelvin no segundo, 3 zagueiros aí de muito potencial. Claro que a gente tem que ir com calma com essa garotada, mas esse Bruno Alves principalmente, o Kelvin, que é canhoto, o Pedrão já vai pro último ano de categoria sub-20, né? Mas os outros ainda com uma idade menor, e o Cruzeiro revelando aí bons nomes para se trabalhar com calma, para ter essa turma num futuro aí no profissional, na Toca da Raposa 2.
Tem até um outro jogador, Samuca, que chamou atenção. Você tava falando mais cedo, era de quem, Lélio? O lateral direito, Dorival, lá no Barba? Não, o ouvinte é que falou sobre ele. Fala aí, Samuca. Dorival. Dorival, o cara já joga lateral na base direito. Com o nome de profissional, né, Samuel? Porque não nasce mais Dorival hoje em dia, né? Ai, mas esse garoto, ele veio pro Cruzeiro. Eu confesso que eu tenho observado ele na Copinha e tem me surpreendido. Acompanhei muito aí durante Campeonato Mineiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, também Campeonato Nacional. Então, não me encheu os olhos. As atuações não foram espetaculares deste garoto. Na Copinha ele tá muito bem realmente. E às vezes nem subindo tanto ao ataque, né? Ficando mais na proteção. Mas de lateral direito mesmo, o que eu acho que é o futuro do Cruzeiro, ele tá no banco, mas é muito jovem ainda, que é o Vitor Jesus, o Vitinho. Esse garoto aí, ele entrou um jogo na Copinha e até fez gol naquela goleada lá que o Cruzeiro aplicou pra cima do União Mogi. Então, mas o Dorival realmente tem feito uma boa Copinha nesse time aí do técnico Fernando Seabra. E final da Copa São Paulo não vai ser no Pacaembu, né? A Federação Paulista de Futebol divulgou isso e eu achei uma decisão extremamente acertada. Todo mundo sabe que o Pacaembu tá passando por reforma. Você já pensou? Final de Copa São Paulo, gente, dá o maior público. Você se lembra aí do ano retrasado, não foi que deu aquela confusão toda? Foi até o São Paulo tava na decisão, o time do Alex, inclusive era o Alex que comandava o Sub-20 na Copa São Paulo, e as torcidas, elas se inflamam muito, principalmente dependendo de quem se classificar, rivalidade e tudo mais. Como é que você vai levar para um estádio em reforma, gente? Né? Com aquele monte de negócio que eles podem transformar em arma e não sei o quê. Extremamente acertado, só que a federação também não definiu onde será. Ou seja, problemas na primeira divisão, no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copinha, né? E era repetir um erro de 30 anos atrás, quando tivemos a decisão da Supercopa, né? Dos campeões da Copa São Paulo de Juniores, numa final entre São Paulo e Palmeiras, que morreu um torcedor. Isso. O Pacaembu estava em reforma. Exatamente. Malandro, pau, pedra, tudo à disposição e o bicho pegou e a polícia não controlou. Agora, o Samuel falou ontem da atuação do Cruzeiro, mas teve um lance que chamou a atenção. O Vitinho, ele saiu uns 50 metros atrás do cara da Portuguesa e conseguiu fazer um corte, que ali certamente foi o lance do jogo. Sabe, porque a Portuguesa, ela estava dominada, melhorou um pouquinho no final e aí tem esse contra-ataque e o Vitinho tira a bola do pé do jogador da Portuguesa no lance espetacular. Não foi nem os zagueiros que realmente atuaram muito bem, mas esse lance ficou assim na minha memória, porque foi uma recuperação importantíssima e, como diria o outro, né, impressionantes, viu? Impressionante. Vai ser. Mas é outro Vitinho, é o Vitinho meio de campo, né? É o mais velho. Vai ser ou no Morumbi, ou no Allianz Parque, ou na Arena do Corinthians, né? Opção não no falta, Canindé, né, pô. Bom, mas no Canindé, estrutura paia que já tá lá. Já foi, ano passado, Palmeiras e América foi lá, ó. Mas bota no outro estádio. Eles devem estar esperando pra ver quem é que pode classificar, né? O que vai acontecer mais ou menos para ver essa questão aí de público. Mas de qualquer forma, a Copa São Paulo ela chama muita atenção e leva público também, né? Então achei bastante criteriosa a Federação Paulista nesse sentido. Lembrando que, na verdade, quem chamou atenção para o fato foi a própria concessionária que está fazendo a reforma do Pacaembu. Legal, só pra poder registrar aqui, Xará, sim. Arena Barueri, vai acontecer o jogo amanhã, tem ingressos gratuitos e aí o torcedor do Cruzeiro vai ter acesso, o setor é o D1, portão 10, a partir das 5:30 da tarde, pelo Simpla, tem que ter o resgate dos bilhetes do ticket para que possa ter acesso ao estádio. Ô, Xará, assim, eu tava vendo aqui, né, o nosso portal pra me informar um pouquinho antes do programa, né? De vez em quando é bom fazer isso, né? Claro, obviamente.
E o Cruzeiro tá tentando mais um jogador argentino e que atua no futebol mexicano. É o Lucas Diorio, 27 anos, tá no Pachuca do México. O Cruzeiro que já buscou o técnico lá, o Romero, e o Dineno também. Tá mais um atacante alto, 1,90. Confesso que não conheço muito do futebol dele, mas parece que é a força aérea também do Cruzeiro. Cruzeiro tentando mais um, e aí, claro que o mercado mexicano vai ser uma alternativa para o Cruzeiro. O Larcamón, que trabalhou lá, conhece a turma de lá, né? Então, claro que passa a ser também mais um mercado para o Cruzeiro, e um mercado que tem de ser visto com bons olhos, né? Então, vamos ver o que pretende o Cruzeiro. O Cruzeiro segue, confirma que está no mercado. Não sei se até onde o Cruzeiro pode se reforçar tanto por lá, mas não deixa de ser um mercado, e o Cruzeiro tenta esse jogador, 27 anos, o atacante. Vamos esperar para ver o que pode dizer os próximos dias, mas é um jogador no radar do Cruzeiro também. E além disso, a gente conseguiu confirmar aquela informação que a gente trazia na semana passada, né? Que o Cruzeiro está em busca aí mesmo do zagueiro pela esquerda. Segundo as informações, especificamente depois que o treinador fez a avaliação de tudo, a questão mesmo ali da improvisação, porque ele não tem, né, um zagueiro pela esquerda, ele pediu, a primeira pedida dele mesmo, mas o Cruzeiro com muitas dificuldades para isso. Ô Samucas, já tinha ouvido falar do Lucas Diorio? Não. E também não tenho informação sobre, viu, Rafa? Até o momento, eu acho que se o Cruzeiro for buscar um centroavante aí, vai ter que ser um outro nome e com bons números, né? Porque a gente já falou isso aqui há algum tempo, que a ideia é ter ali os três. Por exemplo, o Rafa Silva, o Cruzeiro conhece, né? Ele não vem de bons números na Coreia, mas o Cruzeiro sabe o potencial do jogador. O Dineno vem de uma regularidade muito boa no futebol mexicano. E esse aí, como é que é o nome dele mesmo? Lucas Di Giorio, ou Di Giorio, se você for falar com o acento argentino. Pois é, argentino. O Luquinhas aí, ele não vem de boas temporadas lá no México, né? Então, não sei com sinceridade sobre esse nome aí, não. E o Nico viu, né, Samuel? Ele não ir bem no México, né? Então, não sei. Até o próprio Pesolano, se o cara tá no Pachuca e já joga um tempo no México, o Pesolano já deve ter visto também, porque não agradou no primeiro momento. Enfim, vamos aguardar aí pra saber mais informações também sobre o Lucas Diorio. Esse aí, eu confesso que eu fui surpreendido, eu soube foi hoje mesmo, tá? A informação do André Hernan. Sim. Vamos ver aqui então. Depois eu vou caçar o DVD dele e mando pra vocês uma cópia. Passa o CEP de vocês aí depois. DVD com CEP. DVD é complicado. Hoje qual seria o inventário das armas ofensivas do Cruzeiro, hein? Quem tem de opções para ataque aí do Cruzeiro? Exatamente. Uai, e aí? Dineno, Rafa Silva. Tá. E pelos lados? Tem o Papagaio também tá na frente, né? Pelos lados tem hoje o Robert, tem o Wesley não deve ficar, né? Nem Gilberto. Exatamente. Então o Arthur, e eu acho que tô esquecendo de alguém. Tem o Arthur, né? Mais alguém? O tá fazendo reequilíbrio e o João Pedro. João Pedro, sim. Verdade. João Pedro, mas quer dizer, a gente tá vendo aí que realmente precisa de mais um, né? E o Wesley também, ficando ou não, ele vai demorar a se recuperar. Ele não tá lesionado também ou não? Ele tá se recuperando do ombro, mas não deve demorar. Pelo menos no que o Cruzeiro divulgou ontem, não deve demorar tanto assim. Mas também a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? Até vou passar aqui, Xara, rapidinho. Sei que a gente tá no laço aqui, mas o Wesley retornou ontem à toca, tá ainda fazendo reabilitação dessa cirurgia no ombro, mas a gente já discute aqui, não deve ficar mesmo para 2024. O Vital ainda se recuperando de um problema que tem no pé, o Ramiro já vem fazendo um trabalho no campo, né? O Verón nessa fase final de recuperação muscular, tá com desequilíbrio muscular. O Bilu ainda fazendo um trabalho de força no DM ainda. O Machado segue em tratamento da lesão muscular que sofreu no finalzinho do ano passado, e o Davó, que pertence ao Cruzeiro, mas está emprestado ao Pafos, passou por cirurgia de ligamento cruzado, está tratando no Cruzeiro, fica esse primeiro semestre em recuperação.
Show de bola. Ô Samuel, do Douglas Costa, tá sabendo de algo mais? O Marcelo Nascimento pediu pra te perguntar. Na mesma, ou seja, só o interesse e aquela conversa lá no início. Então vamos aguardar, viu, Marcelão? Obrigado pela audiência e pela participação. A gente vai fechando esse primeiro tempo do Cruzeiro aqui no programa, Samuca. Amanhã a gente volta a conversar, beleza? Beleza. E tá quase chegando, hein? Eu tô curioso pra esse teste aí contra o Itabirito, quinta-feira na Toca. O Itabirito, que é o estreante, né? Da primeira divisão do Campeonato Mineiro. O Gato do Mato, né? Que é o apelido do time, né? Gato do Mato. É, ô louco, hein? Vamos ver o Itabirito aí Gato que... do Mato é bravo, hein? É perigoso. É os domésticos são lá em casa, eles aprontam pra boné, imagina o do mato. Samuca, valeu demais, um abraço pra você, meu velho, até amanhã. Valeu, um abraço, tamo junto.